Olha, a gente volta agora, vamos voltar para o noticiário brasileiro e vamos tratar da outra crise envolvendo o senador Flávio Bolsonaro. Estou falando da crise da família, né? Com a briga que foi instalada entre a ex-primeira-dama, Michele, e o senador Flávio Bolsonaro. Quem está chegando ao Brasil para tentar mediar esse conflito é o presidente do PL, do partido dos dois, né? O Valdemar Costa Neto. O Valdemar conversou com a Rádio Gaúcha, quando estava embarcando de volta aqui para o Brasil, e reafirmou que se essa tensão entre os dois não acabar logo, eles estão correndo o risco de perder a eleição. Vamos ouvi-lo. Estou aqui em Miami, estou indo para São Paulo, antecipei minha viagem, porque isso é muito sério. A Michele tem um preço para nós que não tem, o que ela fez pelo PL Mulher no Brasil não tem preço. O Flávio está com a eleição quase empatada com o Lula, eu tenho que conversar com a Michele chegando e com o Flávio. Nós temos que acertar isso aí. Se não acertar isso aí, nós já vamos sair perdendo em casa. Pedro Venceslau, não sei se você lembra, ontem aqui no Hora H eu falei exatamente isso, né? De uma percepção no entorno de Flávio, que ele precisa dar conta de dar ordem dentro da própria casa. Ele quer ser presidente da República do Brasil. Agora, o Valdemar, ele tem tentado ser um pouco fiel da balança da campanha de Flávio Bolsonaro para dentro e para fora. Essa volta dele, eu acho que se tivesse aquele avião Concorde ainda, ele tinha vindo no Concorde, né, para chegar mais rápido. Qual é o grau de preocupação dele e como é que você percebe a receptividade, né, dos dois lados ali, de Michele e Flávio, para acatar o que ele quiser dizer? Pois é, Valdemar, ele é o responsável pela ascensão da Michele Bolsonaro dentro do partido. Ele apostou na Michele, deu a ela estrutura, deu a ela recursos para ela viajar pelo Brasil, para ela ter uma equipe e à frente do PL Mulher. E dentro do PL, mesmo quem não gosta da Michele, admite que ela fez um trabalho que foi bastante forte. Ela conseguiu projetar muitas lideranças mulheres Brasil afora. E aí ele teve que antecipar a volta ao Brasil, estava lá para assistir a Copa, resolver problemas familiares e também encontrar o Eduardo Bolsonaro. Mas a percepção de lideranças do PL com as quais eu conversei é que a Michele Bolsonaro não desescalou a crise, mesmo depois de Flávio Bolsonaro gravar um vídeo, colocar panos quentes, pedir publicamente até desculpas a ela. E isso ficou realmente claro hoje, quando ela fez uma postagem algo enigmática nas redes sociais, com um versículo bíblico dizendo sobre falsas testemunhas que não ficarão impunes, e falando que o que profere mentira, citando um salmo, que foi respondido por Fernanda Bolsonaro, que é a esposa de Flávio Bolsonaro. Então essa é uma preocupação, porque há uma leitura por uma ala do PL de que a Michele Bolsonaro tem um projeto próprio e não é exatamente o mesmo projeto do coletivo do partido ou da pré-campanha. Isso fica muito claro nas candidaturas que ela patrocina à revelia da estratégia partidária, o que acaba geralmente causando problemas. Em alguns casos ela leva melhor, nesse caso mais recente, que foi o caso do Ceará, não. Ela levou melhor, até anotei aqui, com a Carol Detoni em Santa Catarina. O PL já tinha se alinhado com o Esperidião Amin para apoiá-lo dentro da chapa do Jorginho Melo, que é o governador. Ela impôs o nome de Carol Detoni, que foi a candidata. Ela impôs também Bia Kicis no Distrito Federal, mas quando tentou emplacar Priscila Costa, vereadora e ex-deputada lá no Ceará, em Fortaleza, ela não conseguiu porque prevaleceu o acordo costurado pela família Fernandes, André e Alcides Fernandes, que vai ser o candidato a senador. Inclusive o Alcides Fernandes vai até gravar, postar provavelmente amanhã ou depois um vídeo reafirmando que no Ceará o PL está fechado com o Ciro e com a candidatura dele ao Senado. Portanto, essa é a preocupação agora em relação à Michele. Há um certo clima de irritação dentro do partido em relação à atuação dela, uma reclamação de que ela não joga em grupo, de que ela não joga no coletivo e usar uma palavra que eu achei forte. A Michele é ingovernável. Portanto, ela tem o projeto dela que não necessariamente está alinhado com a cúpula do partido nesse momento. Obrigada, Pedro. Até já. Vamos entender assim, qual é a capacidade que Valdemar tem de realmente conseguir atuar como moderador desse conflito, né? Porque esse conflito não começou agora, ele já existe há anos entre Michele e os filhos de Jair Bolsonaro, teve piores e maus momentos
Juliana Lopes já está aqui comigo. Juliana, tem um personagem dessa história toda que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso e não, assim, só fala ou com a Michelle ou com o Flávio Bolsonaro. O quanto isso impacta a capacidade de articulação de Valdemar? Esse bloqueio, inclusive, de Bolsonaro não poder falar, né, com mais aliados e o próprio presidente do PL, faz com que dentro do núcleo bolsonarista, entre os governistas também, enfim, algumas pessoas do mundo político se perguntem qual é a posição do ex-presidente, se ele sabia desse vídeo, endossou, autorizou de alguma forma o vídeo que foi gravado pela ex-primeira-dama. Os dois estão juntos ali dentro da casa e podem discutir as questões eleitorais. Para além disso, tem essa dificuldade. Valdemar Costa Neto só pode conversar com Michelle ou com Flávio Bolsonaro. Vamos lembrar, na prisão domiciliar, na ida de Jair Bolsonaro para essa prisão domiciliar, essa era uma grande questão que estava sendo discutida dentro do PL. Havia um entendimento entre as lideranças de que era preciso conversar com o presidente na Papuda, pedir essa autorização ao Alexandre de Moraes o quanto antes, para que ele detalhasse ali quais seriam os planos, chancelasse inclusive algumas candidaturas, no entendimento desses líderes de que com a prisão domiciliar poderia ser que isso ficasse mais complicado, uma autorização demorasse mais a sair e isso acabasse implicando as questões eleitorais, que é o que está acontecendo de alguma forma. Então, sim, tem uma expectativa ali de algum posicionamento, claro que não pode ser público, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro está preso, mas que se coloque ali para o PL exatamente qual é a posição dele, qual é a postura dele, já que Valdemar Costa Neto não pode tratar desse caso especificamente com o ex-presidente. Eu vou chamar a atenção, Thaís, eu estava tentando recuperar algumas falas de Valdemar Costa Neto sobre essas questões que envolvem a família Bolsonaro. No dia 30 de março, ali a discussão era Eduardo Bolsonaro voltar ou não para o Brasil, estava nos Estados Unidos, ia perder ali o posto de deputado federal. E ele, durante uma entrevista, né, foi questionado por jornalistas e falou exatamente isso. Olha, para que Flávio Bolsonaro vença, temos que resolver problemas da família Bolsonaro para ganhar as eleições. Para a gente entender que nós não estamos falando de uma situação pontual, a gente está falando de uma falta de coordenação do clã Bolsonaro que vem de muito tempo e aparece em diversos temas, mas agora, especificamente, há 100 dias, acho que hoje a gente completa exatamente 100 dias do primeiro turno das eleições, isso pode representar uma questão, uma baixa na campanha de Flávio Bolsonaro e esse é o ponto essencial. Se essas discussões internas, divergências, elas já atrapalhavam de alguma forma as articulações, agora a gente está falando de uma coisa que é muito mais importante para o PL e é concreta, a candidatura de Flávio Bolsonaro na corrida pelo Palácio do Planalto. Agora, não é o único trabalho do Valdemar, não, porque ele precisa fazer esse papel de moderador da família, mas ele está precisando atuar em muito como moderador para a campanha de Flávio Bolsonaro, exatamente. Porque há uma descoordenação, há uma desorganização ali, a gente ouve essa reclamação, nós tratamos disso aqui ontem, do vídeo de Michelle Bolsonaro não sendo um desabafo pessoal, tendo ali um contexto de porta-voz, de uma ala bastante expressiva, que está descontente, está desconfortável. E essa própria carta do Marco Rubio, né? Será que foi uma estratégia interessante? Teve uma resposta ali que não foi tão positiva? Então, tem uma série de questões que estão sendo colocadas. Fica evidente que está faltando uma coordenação, né? Que está faltando a deliberação, inclusive, do que é prioridade e da estratégia para cada uma delas. Agora, há uma ala que preocupa muito a campanha, que é a ala do voto feminino e que Michelle Bolsonaro tem uma liderança importante nesse eleitorado e por isso eu já vou trazer de volta aqui a Edilene Lopes, que está exatamente acompanhando essa situação. Edilene, o que o termômetro está dizendo do impacto dessa confusão no eleitorado feminino? Já diz o ditado, a vingança é um prato que se come frio. Justamente no momento estratégico da campanha de Flávio Bolsonaro, Michelle Bolsonaro aparece com informações e com incômodos que são incômodos
antigos. Nós sabemos que as brigas da família são brigas antigas, que elas também encampam algumas pessoas dentro do próprio PL, que ela agora está vocalizando para uma parte insatisfeita do partido. Muitos diziam há alguns meses que Nicolas Ferreira, por exemplo, deputado federal de destaque do Partido Liberal, faria parte dessa ala que estaria mais alinhada a Michele Bolsonaro, embora ele tenha se recolhido ao silêncio e demonstrado um apoio público a Flávio Bolsonaro. Michele vem com um discurso que é predominantemente de defesa das mulheres, justamente o calcanhar de Aquiles da família Bolsonaro, tanto do ex-presidente Jair Bolsonaro quanto agora de Flávio Bolsonaro, que faz de tudo para contornar esse entrave, usa a camisa dizendo que é pai de menina, enfim, precisa conquistar o eleitorado feminino, que está mais para o lado do presidente Lula do que para o lado dele. Quando Michele Bolsonaro faz um posicionamento como esse, ela justamente atinge essa ala, que é uma ala muito delicada do eleitorado para Flávio Bolsonaro. E aqui eu vou fazer como Pedro Venceslau, vou pegar as anotações do meu caderninho. No vídeo que ela fez com quase 30 minutos, falando sobre o seu incômodo, ela disse claramente que não está sendo ouvida, que não está sendo escutada, e usou frases como a seguinte: só a mulher tem que ceder, me tratam como se eu fosse idiota, sem mais do que eles pensam. Então, ela está dizendo claramente que, como mulher, está sendo deixada de lado, não está sendo ouvida, que os acordos com ela não estão sendo respeitados, mostrando que a candidatura de Flávio Bolsonaro, o que ele representa, não está levando em conta o que é uma voz feminina. E ela deixa claro que está sendo endossada pelo pai Jair Bolsonaro, que é o puxador de votos dessa família, que é também responsável pelos votos de Flávio Bolsonaro. Então, é um duro golpe, digamos assim, na campanha de Flávio Bolsonaro nesse momento, justamente em um ponto muito delicado da campanha dele. Isso preocupa o entorno de Flávio Bolsonaro, que tenta contabilizar. Há aqueles que acreditam que ele vai conseguir contornar com Michele Bolsonaro, mas há outros que acreditam que não, que esse impacto, de fato, ele pode ter um efeito na campanha dele, talvez irreversível, se ela mantiver esse tom. Thaís?